Oi, friends, e bem-vindos a mais um Cinemisa! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, entendeu? Pra gente fechar o ano bonitinho. E também segue meu Instagram, porque é lá que eu tô perguntando o que vocês querem ver por aqui, qual que vai ser o próximo vídeo e tudo mais, então fiquem atentos. A trama conta a história de um escritor e de sua mulher que moram numa casa numa clareira, assim, meio que no meio do nada, e ela tá reformando a casa aos poucos. Só que a vida deles tá muito tranquila, muito pacata, até que começam a chegar visitantes muito esquisitos. E daí a gente vai vendo o desenrolar da história, que essa história vai ficar bem bizarra. Esse filme foi lançado em 2017 e foi dirigido pelo Darren Aronofsky, e ele também dirigiu Requiem para um Sonho e Cisne Negro. Então quem já assistiu outro filme dele sabe que ele não está pra brincadeira. Esse filme é um terror psicológico, ou seja, vai deixar bastante questionamento. Você vai sair e vai falar: o que eu acabei de ver? O que fez? Então é por isso que ele é mais 880, sabe? Ele é um filme muito artístico. Ele não deixa as coisas muito evidenciadas. Mas quando você saca a analogia que ele tá fazendo, você fica tipo... e percebe a genialidade desse filme. O elenco tá carregadíssimo pela Jennifer Lawrence, que eu amo desde Jogos Vorazes, entendeu? E ela também já fez O Lado Bom da Vida, e é muito legal porque em todos os papéis dela, praticamente, ela é muito forte, ela sempre fala tudo que ela pensa e transmite tudo com muitos gestos e E aqui não, ela transmite muito do que ela tá sentindo pelo olhar. Então ela não fala, ela não mostra a opinião dela, ela é sempre muito omissa, muito quieta, mas só pelo olhar a gente vê o desespero, a tristeza, o que essa personagem tá pensando, entendeu? E eu achei isso muito interessante e é um ponto muito forte dessa atriz. Eu acho também que por a gente ver a maioria do filme do ponto de vista dela, a gente também tem muita empatia. A gente fica doída, a gente fica muito mal, muito agonizada com as coisas que acontecem. Então eu acho que isso foi uma maneira muito forte de contar essa história. Também tem o Javier Bardem, que fez 007 Operação Skyfall e Onde os Fracos Não Têm Vez. E ele também é um ator muito bom, porque a gente meio que fica com raiva dele, mas quando ele chega a gente fica, ai, você é uma graça, é verdade. Mas quando ele faz o bagulho a gente fica com raiva, mas quando ele volta, obrigada, entendeu? Então ele tem essa dualidade, mesmo não sendo um personagem muito aprofundado. Eu achei isso muito brabo, entendeu? Então ele te instiga, você fica... homem. A fotografia também ajuda muito a contar a história, porque por ser uma história passada mais na visão da Jennifer Lawrence, quando a câmera ela tá próxima do rosto dela, fechado mais que nas outras personagens, e também quando a gente tá vendo o ponto de vista dela, a câmera em primeira pessoa, como se fosse o olho dela vendo as coisas, a gente sente mais essa empatia e se bota mais no lugar dela. Então eu acho que esse foi um ponto crucial pra contar a história mesmo. E um fato interessante é que você não percebe, eu assisti esse filme algumas vezes e eu não percebi só quando eu fui ver análises, resenhas, estudar um pouco, é que ele não tem trilha sonora. E você deve estar falando, nossa, que chato. Mas não, acontece algumas coisas nesse filme que a gente pode considerar meio, eita, que isso, tá fora da realidade. Só que com esse contraponto de não ter trilha sonora, eles meio que equilibram pra não ficar uma coisa muito absurda, sabe? Então eu achei um toque bem fino e a gente nem sente falta, a gente fica mais imerso nisso mesmo, porque na vida real não tem musiquinha de fundo deixando você tenso, né? A gente fica tenso só com o fato daquilo tá acontecendo. Bom, gente, agora é a parte com spoilers, e eu digo que se você não quiser saber nada do filme, você já pula pra esse momento aqui que eu dou a minha avaliação final, mas... se você quiser não saber spoilers, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que é o filme, qual que é a chavinha pra esse filme fazer sentido, você fica aqui um pouquinho, beleza? O ponto desse filme que faz a gente entender tudo o que tá acontecendo é que ele é uma alegoria bíblica. Eu não sou muito chegada em negócio de religião, mas eu sinto que ele não ofendeu ninguém, que é uma coisa muito legal até, porque quando você entende qual que é a história que eles estão contando de uma maneira diferente, faz assim...
E é muito legal acompanhar. E toda vez que você vai assistindo mais e mais, você vê que tá muito certinho, que é muito aquilo, sabe? Bom, como que a gente consegue perceber que é uma alegoria bíblica? Primeiro, a gente consegue ver que só tem eles dois na casa, a mulher e o homem. E nos créditos finais, se você for ver, tá todo o nome das personagens em letra minúscula. Só que no nome do Javier Bardem tá escrito him, ou seja, ele. E quem é o único ele com letra maiúscula que a gente conhece? Exatamente, Deus. E foi o próprio Darren Aronofsky que falou isso, tá, gente? Então, tipo, não é loucura da minha cabeça. Ele realmente pensou nisso, sabe? Ele realmente deu esse encaminhamento pra gente não ficar tão louco das ideias. Porque esse filme, só de assistir já deixa a gente louco. E daí ela seria supostamente a mãe natureza e a casa seria o mundo. A mãe natureza, ela faz tudo pra agradar a Deus, ela pinta a casa, ela arruma, deixa o mundo perfeitinho pra ele. Só que Deus não está satisfeito, ele precisa criar, é a sina dele criar. E daí, um tempo depois dos primeiros minutos de filme, aparece quem? O primeiro homem. E depois de algum tempo a gente vê que ele tá maravilhado com esse homem que manda dormir lá, ficar lá o tempo que ele quiser, fazer disso a casa dele. E ela não fica muito boa, ela fica tipo, tá quebrando as coisas, tá fazendo merda aqui, acabou de chegar, tô ruim com isso, não tô legal. E ela também começa a tossir um pouco, ou seja, chegou o primeiro homem, a natureza já tá ficando meio batida assim. Daí, depois a gente consegue ver que ele tá vomitando na privada e tem um corte na costela dele. E quem saiu da costela de Adão, que chega na manhã seguinte? Exatamente, Eva. E daí aparece a mulher que já fica toda pomposa na casa, fala, é minha casa, só tô aqui, cheguei, é minha. Só que, na verdade, a mãe, que é a mãe natureza, por isso o título do filme, de mãe, ela já fica tipo, o que tá acontecendo nessa palhaçada? E daí tem aquele cristal que o personagem do Javier Bardem, ele mostra, né, pro casal, e eles ficam muito instigados, muito curiosos, assim, falam, meu Deus. Só que daí eles vão lá um tempo depois, sem o Javier Bardem, que não deixa ninguém tocar naquilo, e eles quebram o cristal, que seria o quê? O fruto proibido. E logo em seguida, o personagem do Javier Bardem expulsa eles de lá. O paraíso. Daí a personagem da Jennifer Lawrence, ela vê uns minutos depois eles transando e daí a gente fica, meu Deus, mas acabou de brigar. E daí, não sei quantos minutinhos depois, chegam os filhos do casal, Caim e Abel. Então, gente, é muito isso. Você vê as coincidências, você vê certinho. E da primeira vez que você assiste, sem saber nada, você fica, o que tá acontecendo? Só que faz muito sentido. E daí a gente vê, né, que tem uma briga lá por causa da herança e um irmão acaba matando o outro. E daí, na confraternização do enterro que teve do menino, a mãe do menino, ela chama um monte de gente e tudo mais. E daí a mãe natureza, que é a Jennifer Lawrence, ela chega, ela vê que estão mudando, estão pintando, estão construindo coisa na casa dela. E ela fica tipo, o que vocês estão fazendo? Tanto que quando eles estouram a pia que não estava chumbada, molha toda a casa, que seria o quê? O dilúvio? Exatamente! Então tudo faz sentido, entendeu, gente? A gente vê que ninguém tá respeitando ela. Ela pede pra parar, ela pede pra descer daquele negócio. E ninguém respeita. Daí o quê? Explodiu o dilúvio, pá. E depois de um tempo ela descobre que ela tá grávida e o seu marido começa a ter muitas ideias. Ele fica inspirado e ele começa a escrever um poema muito bom. E começam a vir fãs fanáticos de todos os lugares do mundo, querendo marcas, apaixonados por eles, falando que ele é a pessoa, que ele é incrível. E quem que é muito fanático, que tem esse fanatismo religioso por um livro muito famoso? A Bíblia, né, galera? Esse livro que ele escreveu, que é muito lindo e tudo mais, é referência à Bíblia. E daí, a casa, nesse momento, ela vira uma realidade aumentada do que é o mundo, sabe? Porque começa a ter muita guerra, daí a empresária dele começa a matar as pessoas, que no caso seria a Santa Inquisição, sabe? Quem tem algo contra o livro dele ou a própria pessoa, a empresária, ela fala, não, tem que morrer e tudo mais, quem estiver atrapalhando, sabe? Então, tem muito, se a gente aumentar, se a gente for analisar cada momento, a gente consegue ver várias festas, prisões que criam, bombas, um caos que tá acontecendo naquela casa, entendeu? Mas isso tudo é pra demonstrar o mundo que tá acontecendo. E a gente vê que ela para o filho nesse caos. E daí a gente fica, nossa, mas que pesado, que horror, que parto
violento, que triste. Só que não é nada mais do que acontece no mundo real, sabe? Todo mundo que tem um filho bota ele nesse mundo, sujeito a guerras, a pessoas ruins, a violência e tudo mais. Então é só como se ele realmente fizesse ter esse impacto dessa realidade aumentada, sabe? Por isso que a gente fica tão... Porque, na real, é o que acontece. E daí o filhinho dela nasce, e quem é o filho dela? O filho de Deus? Jesus, exatamente. E Deus, né, tá muito feliz com o filho dele, quer mostrar para suas criações, para aquele povo que adora ele, que assim, tá fazendo bosta, tá, mas são boas pessoas, entendeu? Adoram ele. E ela não deixa, ela tá tipo, não, vão fazer merda, meu filho, não sei o quê. E daí vai lá, né, mostra a criança, daí que eles fazem, a gente já sabe o que acontece com Jesus. As próprias pessoas, entendeu, matam ele, comem a sua carne como se fosse uma bênção e falam, ele não está morto, você tá entendendo? Então, gente, tá conectado, sabe? E daí, a natureza fica puta. Vai fazer o quê? Rachaduras, que seriam o quê? Seriam o quê? Os terremotos, tudo que acontece, que a gente fala, eita, a natureza é poderosa, é braba, entendeu? E daí eles botam isso um pouquinho no filme. E depois você vê que ela vai lá pra aqueles lugares onde tem aquele óleo todo, e ela acaba botando fogo e explodindo tudo, e botando fogo em tudo. Que seria meio que o apocalipse, sabe? Por exemplo, quando o sol explodir, queimar todo mundo, que vai acontecer um dia, né? E daí eu achei muito legal que esse filme, ele realmente pega desde Adão e Eva até o Apocalipse. E eu acho, tipo, incrível essa analogia que ele fez sem a gente, ao menos, perceber. Porque, tipo, tá muito na cara, são muito detalhes. Mas, tipo, da primeira vez que eu assisti, eu não vi. Eu achei muito legal eles botarem esse tipo mãe, sabe? Porque é meio que uma função social que a mulher tem, sabe? Ela não nasceu como uma mulher, ela nasceu como uma mãe. A gente já vê a personagem da Jennifer Lawrence como uma mãe. E a maneira que eles tratam ela, essa personagem, a natureza, como seria, é a maneira que tratam muitas mulheres, sabe? Então eu acho que essa foi uma crítica muito boa que o Darren Aronofsky fez, que pode estar um pouquinho mais subjetiva, mas a gente vê o jeito, a barbárie que tá acontecendo, o jeito que eles maltratam, que eles desrespeitam, e a gente pensa um pouco mais nisso, sabe? E também tem aquele pozinho amarelo que ela fica tomando esse tempo todo. E daí quando ela descobre que ela tá grávida, ela joga fora. Que eu fiquei, mas que é essa merda? Eu fui pesquisar e tem vários significados. Só que o que eu achei que é mais plausível é que aquele pozinho amarelo significaria o progresso. Que ela toma e parece que faz bem, mas na verdade deteriora a natureza. E é por isso que ela joga fora. Então eu achei isso muito legal e muita sacada assim, uou, que ele tirou. Bom, friends, e esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um filme que eu amo, entendeu? Que eu acho que ele é muito corajoso e muito pesado, assim. Tem umas coisas que a gente vê assim, a gente fica, meu Deus, que eita! Só que ele mexeu com um assunto bem delicado, assim, mas eu acho que ele falou muita verdade, sabe? Ele mostrou muito da barbárie humana e de como é realmente o nosso mundo numa realidade aumentada. E eu dou 4 estrelas pra esse filme, eu acho que vale muito a pena ver. Mesmo se você não viu a parte com spoilers, eu acho que a experiência de assistir esse filme e depois entender, se você pulou, né, volta nesse vídeo depois que você assistiu o filme pra entender o que acontece, eu acho que só essa experiência de tudo ser claro na sua mente já faz, tipo, uou, valer toda a pena e o filme ficar com você depois, sabe? Então, se eu fosse você, eu não assistiria trailer, porque ele foi muito mal vendido. Tanto que as pessoas foram no cinema falando, é um filme de terror, fantasminha, sei lá, alguma coisa assim. E não é isso, é um terror psicológico, é um filme artístico. Então, tanto que a crítica ficou meio dividida e tudo mais, ou era 8 ou era 80. Mas eu acho que vale muito a pena, se não é um filme pra muitas pessoas, sabe? Tanto que eu assisti com a minha mamãe e ela ficou tipo, quê? Mas, por mim, cinemisa, eu acho que é bala, entendeu? Então é isso, friends. Eu espero que todos estejam bem, eu espero que vocês voltem pra me ver semana que vem, entendeu? Um beijo e cuidem da natureza, viu?